Olá, sejam bem-vindos a essa videoaula de Eletrônica Aplicada 1. Eu sou o professor Everton Salvador e hoje a gente vai começar com o assunto semicondutores, que é uma parte muito importante de todo esse conteúdo previsto para a nossa disciplina. Então, nessa primeira aula, a gente vai começar tentando entender um pouco melhor, o que são os semicondutores, quais são suas principais características e qual é a origem, dessas características, a explicação por trás daquilo que a gente observa em termos de eletrônica, comportamento elétrico mesmo. Os materiais que a gente encontra, eles podem ser categorizados, de um ponto de vista de suas propriedades elétricas, como isolantes, condutores, semicondutores, e a gente também pode incluir uma categoria de supercondutores, onde os isolantes são aqueles materiais com baixa condutividade elétrica, então eles vão ter uma grande resistência à passagem de corrente elétrica. E aí se encontram a resina, polímeros, cerâmicas, vidros, são exemplos de isolantes. A gente tem os materiais condutores, que são aqueles que vão na direção oposta aos isolantes, ou seja, eles proporcionam uma facilidade para que uma corrente elétrica os percorra, e a gente tem como exemplos desse tipo de material ouro e cobre, por exemplo. E a gente vai começar a investigar agora um grupo de materiais que tem uma propriedade elétrica que é intermediária com relação a isolantes e condutores, e é por esse motivo que eles são chamados de semicondutores. Então, exemplo desses materiais são silício, germânio. Então eles não são exímios isolantes, eles não são exímios condutores, mas sem nenhuma dúvida eles possuem uma aplicação muito importante na nossa área de eletrônica. A gente ainda também pode falar sobre os materiais supercondutores, eles são ditos assim porque eles possuem uma supercapacidade de conduzir corrente elétrica, basicamente sem nenhuma resistência. E aí são materiais que precisam operar em condições específicas, como por exemplo baixíssimas temperaturas, que é onde esse fenômeno de não resistência à passagem da corrente é observado, mas por hora basta a gente saber que esses materiais existem e a gente não vai focar nesse tipo de coisa nessa disciplina. E a propriedade elétrica dos materiais, ela pode ser explicada a partir do entendimento de como funciona o modelo atômico desses materiais. Então, só recapitulando algumas coisas, o átomo é constituído por partículas elementares. Isso a gente aprende no básico de química e a gente sabe que compõem o átomo elétrons, prótons e nêutrons. E a última camada elétrica, porque os elétrons eles orbitam o núcleo formado pelos prótons, em órbitas razoavelmente bem definidas, e a última dessas órbitas, a mais externa dessas órbitas, ela é importante, ela é chamada de camada de valência, porque é através dela que a gente vai observar entre outras coisas, o porquê ocorre um comportamento elétrico que a gente observa como um material ser um bom isolante ou um bom condutor. A explicação está bem ali presente na camada de valência. Então, graficamente, é isso que a gente acabou de falar, a gente tem que o núcleo do átomo é formado por prótons e nêutrons, a gente tem os elétrons que estão aqui orbitando em alta velocidade esse núcleo, e essa última camada onde os elétrons orbitam é essa camada de valência que a gente está se referindo aqui. Como a gente já falou, essa camada de valência é a principal responsável pelas propriedades elétricas, os elétrons que lá estão. Nos bons condutores, a gente tem um elétron na camada de valência. É o que acontece com o ouro, a prata e o cobre. E eles são bons condutores porque, considerando que uma corrente elétrica é um fluxo de elétrons, saltando aí de uma partícula para outra, então, quando a gente tem apenas um
elétron na camada de valência, esse elétron ele está preso ao núcleo através de uma força que é mais fraca e mais fácil de ser quebrada, o que livra o elétron para que ele possa viajar, e com isso a gente tem esse fluxo de elétrons, né? Então, quando existem muitos elétrons na camada de valência, como por exemplo nos bons condutores, onde existem 8 elétrons, daí a ligação desses elétrons, né, ao núcleo desse átomo ela é mais forte. Esses elétrons são mais difíceis de serem desprendidos, e é por esse motivo que a gente não observa uma corrente elétrica tão intensa, longe disso, como a gente observa nos elementos condutores. E a gente está pensando, ok, então no caso dos semicondutores, ele é um intermediário entre condutores e isolantes. Nos condutores a gente tem um elétron na camada de valência. Nos isolantes a gente tem 8 elétrons na camada de valência. Nos semicondutores tem o meio termo entre essas coisas, em termos de quantidade de elétrons, e isso está correto, né? Se você chutou por esse caminho, então você está entendendo de forma correta. Sim, nos semicondutores a quantidade de elétrons que a gente encontra na camada de valência é o meio termo, são 4. Tá? Então, só ilustrando mais uma vez algumas das coisas que a gente falou, o número atômico, né, do cobre é 29. Então, ele vai ter 29 elétrons, tá, orbitando esse núcleo. 28 elétrons estão nas 3 primeiras órbitas, né? E na última órbita, que é a nossa camada de valência, a gente vai ter um único elétron que é livre. E aí essa ligação, né, entre o elétron da camada de valência e o núcleo, ela é mais fraca, né, e mais fácil de ser quebrada. Nos semicondutores, né, a gente tem então 4 elétrons nessa camada de valência. Por esse motivo esse átomo é dito tetravalente. Tá? E o potencial energético necessário para tornar livre qualquer um desses elétrons, né, desses 4 que estão na camada de valência, é menor do que o necessário para remover qualquer outro da sua estrutura, né? Então, se elétrons vão ser movidos, certamente isso vai ocorrer, né? Em termos de facilidade disso acontecer, a facilidade vai estar na camada de valência. Os dois materiais semicondutores mais clássicos com os quais a gente trabalha no mundo da eletrônica e depois isso teve reflexos, claro, no mundo da computação, são o germânio no primeiro momento da eletrônica e depois o silício foi usado de forma mais ampla, né? Aqui só uma curiosidade, né? Se a gente observar para materiais diferentes a sua resistividade elétrica, que é dada em ohm por centímetro, então quanto mais do material você tiver, né, nessa dimensão do comprimento, então maior é a resistência em termos de ohm, né? Então a gente vai ter que o cobre ele tem uma resistividade elétrica de 10 elevado a menos 6 ohm por centímetro. Tá? Isso aí é bem baixo. O outro extremo está aqui nos isolantes, que a resistividade elétrica é aí por volta de 10 elevado a 12 ohm por centímetro. E aí a gente vê que o silício e o germânio, né, claro que eles estão aqui em dimensões diferentes, mas o mais importante que a gente precisa observar é que eles são valores intermediários comparado com os extremos dos condutores e dos isolantes. Tá? Na nossa tabela periódica, né, o silício e o germânio eles estão representados aqui, né, com os números atômicos 14 e 32. O silício, uma coisa que a gente observa que ele é abundante na natureza, tá? No sentido de que a areia contém silício, né? Claro que a gente tem cenários envolvendo areia, onde a gente tem uma maior riqueza ou uma menor riqueza de silício, mas o fato é que o silício é um elemento amplamente disponível, né? Então ele é um excelente candidato para a gente empregar, né, em diversas aplicações aí que a gente precisa de semicondutores, né? O germânio também
tem uma boa oferta, né? Ele foi mais usado em um primeiro momento na eletrônica por motivos que a gente vai explicar um pouquinho mais na frente. Mas uma coisa interessante, né, é que tem um outro material aí que a gente vai falar já já, que também se encaixa nessa categoria de ser um átomo tetravalente. Quando esses átomos eles se ligam uns com os outros para formar moléculas, né? E aqui eu estou falando de moléculas que são puras do elemento semicondutor, ou seja, eu estou falando de ligações que envolvam somente átomos de silício ou átomos de germânio. Então, a gente vai ter a ligação desses átomos com 4 outros átomos para que haja o compartilhamento de elétrons. Por que isso acontece? Bom, na química a gente aprende, né, talvez por razões que a gente não consiga explicar completamente. Quando eu digo a gente, eu me refiro à área, né? Claro que meu conhecimento de química é limitado, né? Essa não é a minha formação, mas a informação que eu tenho é que a própria área não tem uma explicação tão contundente, né, tão assertiva sobre por que elementos eles tendem a se estabilizar quando eles possuem 8 elétrons na sua camada de valência, né? E enquanto esse número 8 ele não é alcançado, então vai existir uma tendência de combinação com outros átomos, onde essas combinações ocorrem através do compartilhamento de elétrons. Quando átomos compartilham elétrons entre si, então esse elétron ele não é mais parte exclusiva da órbita de um átomo ou do outro átomo, ele é parte da órbita dos dois átomos, né? Então, átomos eles compartilham pares de elétron e dessa forma eles se ligam. Então, é necessário que um átomo que possui 4 elétrons na camada de valência se combine com 4 outros átomos, onde cada átomo irá contribuir com um elétron para a camada de valência desse cara que está aqui central na figura, e dessa forma esse átomo ele vai se estabilizar com 8 elétrons, contando com os 4 que ele recebeu, né, a partir das ligações covalentes que foram feitas, e isso vai se repetir com os demais átomos, e dessa forma eles vão formar o cristal puro do semicondutor. Certo? A gente está falando sobre essas ligações porque isso é uma coisa importante para a gente entender aspectos, né, de como os semicondutores são usados na eletrônica, que a gente vai discutir em breve. E aí, como eu falei, né, não só germânio e silício podem ser utilizados como semicondutores, mas se a gente prestar bem atenção na nossa tabela periódica, né, o carbono, na sua camada de valência, ele também possui exatamente 4 elétrons, né? Então, ele se encaixa nessa categoria. Tá? Inicialmente, né, o problema relacionado ao carbono, né, que explica o porquê, por exemplo, dele não ser tão empregado com o silício em aplicações de eletrônica, é que existia uma dificuldade, né, relativa a como a gente procede com o silício para inserir impurezas P e N, a gente vai discutir isso já já, mas são impurezas, né, com um excesso de portadores elétricos positivos e negativos, o PN vem daí, tá certo? De forma confiável e econômica, que permita que a gente massifique esse processo de inserir essas impurezas, que é um passo necessário para que semicondutores sejam úteis no mundo da eletrônica, né? Sempre que se desenvolvia um processo desse aqui, né, de inserção dessas impurezas viável para o carbono, o silício estava um passo à frente, né? E por esse motivo o silício continuou sendo mais amplamente utilizado, né? Agora, um pouco mais recentemente, não é a coisa mais recente do mundo, mas certamente é comparado com os processos sobre o silício, os nanotubos de carbono eles começam a ser adotados, né, no mainstream da tecnologia de miniaturização,
né? A gente sabe que no mundo da eletrônica a gente está constantemente miniaturizando circuitos, né, em chips, né, com alto nível de integração, onde um circuito muito complexo vai ocupar uma área muito pequena e por esse motivo é fácil colocar um circuito desse em dispositivos. E ele vai passando então a ser uma opção viável como um elemento semicondutor de baixo custo, alta densidade e baixo consumo de energia, ou seja, o carbono sim possui atrativos a partir do momento que a gente vai empregando ele de forma um pouco mais costumeira na área de eletrônica. Mas por hora a gente vai focar no silício, que é o que ainda hoje é de longe, tá, o mais amplamente utilizado para esse fim de semicondutores na eletrônica. Então o silício ele tem uma estrutura regular e homogênea, né, um material quimicamente estável, né, em temperaturas convencionais, né, ele é considerado um isolante em baixas temperaturas. À medida que a gente aquece esse material, ocorre um fenômeno que é o surgimento de lacunas e elétrons livres, né? Eu vou detalhar isso um pouquinho em breve, mas por hora, né, a gente precisa só saber que o aumento de temperatura ocasiona surgimento de lacunas e elétrons livres, tá? E o silício em temperatura ambiente é considerado um isolante devido à baixa concentração de elétrons livres e lacunas, né? Ou seja, a gente com temperaturas ambientes não tem um grande volume de aparecimento dessas duas coisas, né, que a gente está mencionando aqui. O que acontece? Quando a gente aquece um átomo, então a gente fornece, né, energia para um elétron que está na camada de valência. E com essa energia térmica que é fornecida para esse elétron, ele pode ocupar uma órbita maior. Tá? Então, a gente com essa energia pode colocar um elétron, né, desprender ele de sua órbita convencional para a próxima órbita mais externa. Quando isso ocorre, então, agora a gente está falando da estrutura cristalina de silício, onde a camada de valência ela possui 8 elétrons e não mais 4, porque agora eu estou falando de átomos ligados em átomos, ok? Agora, quando um desses 8 átomos se desprende para uma camada mais externa, então eu passo a ter 7 átomos na camada de valência, na camada de ligação, né, das ligações covalentes. Ou seja, eu tenho uma lacuna que surge, porque como a gente já falou nessa aula, existe uma tendência dos materiais se recombinarem para terem 8 elétrons em suas camadas, né, das ligações covalentes. Então, vai existir uma tendência natural para haver uma recombinação aí. Enquanto que o elétron que foi para uma camada mais externa, ele é uma partícula que é mais fácil de ser desprendida e uma candidata mais natural para ocupar uma lacuna ou do próprio elemento, né, do próprio átomo de onde esse elétron saiu, ou então de algum outro par de átomos aí, né, que esteja com uma lacuna nessa camada de ligação. Então, quando ocorre esse fenômeno, revisando, a gente fornece calor do ambiente, o calor fornece uma energia para que um elétron saia de sua camada de valência convencional e passe a ter uma órbita mais externa, e com isso a gente sempre vai criar pares, né? É um elétron livre e a lacuna que surge em decorrência do elétron que estava lá ter passado para uma órbita mais externa, ok? Certo, então basicamente isso aqui, né, que está nesse slide foi o que eu acabei de explicar. Se um cristal... Aí vem uma pergunta, tá? Só para a gente ver se a gente está entendendo tudo direitinho. Se em um cristal de silício existem 53 milhões de elétrons livres, e eu estou falando do cristal puro, só tem átomos de silício, tá? Quantas lacunas devem existir? Bom,
se 53 milhões de elétrons foram liberados e passaram a ocupar órbitas mais externas, sem sombra de dúvida, ele deixou 53 milhões de lacunas para trás. Ok? Então vamos seguir adiante. Os semicondutores, eles são classificados como intrínseco quando eles são formados por cristais puros, no sentido de que só átomos daquele elemento formam esses cristais. Então, quando a gente tem um semicondutor intrínseco de silício, eu estou dizendo que só existem átomos de silício e nada mais, basicamente. Pelo menos teoricamente, né? A gente sabe que um grau de pureza absoluta é complicado, mas a gente atinge índices altíssimos de pureza, tá? Para aplicações eletrônicas, por exemplo. Em um semicondutor intrínseco, tanto elétrons quanto lacunas contribuem para o fluxo de corrente. Ou seja, ele não é um material completamente isolante, mas a passagem pouca de corrente que a gente observa em um semicondutor intrínseco, sem adição de nenhuma impureza a essa mistura dos átomos, ela vai acontecer porque a energia térmica vai liberar elétrons. Tá? Vai desprender e formar elétrons livres e lacunas, e tanto os elétrons livres quanto as lacunas, elas irão contribuir para que a gente perceba uma corrente elétrica. Tá? E a gente diz que esses dois portadores, a gente pode dizer que um elétron livre ele é um portador de carga elétrica, onde a gente vai associar uma carga elétrica negativa. E a lacuna, a gente vai enxergar ela como uma portadora de carga elétrica, mas aí a gente vai associar ela a uma carga elétrica positiva, tá certo? A gente vai ter um fluxo de elétrons livres, porque se a gente pegar um material semicondutor e ligar em uma bateria, por exemplo, onde a gente vai ter um terminal, um eletrodo positivo e um eletrodo negativo. Então, as cargas negativas do eletrodo vão repelir os elétrons livres que possuem carga negativa associada. Então, esses elétrons livres eles vão tender a se afastar do eletrodo positivo para serem atraídos pelo... eles vão se afastar do eletrodo negativo para serem atraídos pelo eletrodo positivo, e com isso a gente vai observar o fluxo dessas cargas, né? E com relação às lacunas, então a gente tem que, à medida que os elétrons eles vão viajando na direção do terminal positivo da bateria, eles vão se recombinando, né? E no que eles se recombinam, eles fazem com que uma lacuna desapareça, nas proximidades do terminal positivo, enquanto que elétrons que estão sendo desprendidos na parte mais próxima do terminal negativo, eles vão formando novas lacunas. Então, eu vou tentar mostrar isso aqui graficamente. O que vai acontecendo é que a partir do momento em que nesse fluxo eu tenho um elétron, por exemplo, que sai daqui, né? Acompanhe aqui, por favor, o cursor do meu mouse. Saem, né, de uma camada de valência, se tornam livres e depois eles se recombinam com a lacuna em um outro átomo, né, e tapam essa lacuna aqui. Então, eu fiz com que um elétron viajasse em um sentido, e é como se essa lacuna tivesse viajado no sentido contrário, porque ela desapareceu num átomo e surgiu no outro. Então é por esse motivo, né, que graficamente eu posso dizer que eu tenho um fluxo de um tipo de portador, né, negativo, elétrons, indo em uma direção, e um fluxo de lacunas indo em outra direção, e ambos os fluxos eles contribuem para a intensidade da corrente que eu vou observar. A intensidade vai ser um somatório desses dois fluxos acontecendo aí no meu semicondutor intrínseco, ok? Agora, eu posso manipular semicondutores para alterar essas propriedades elétricas, e quando eu faço isso, eu estou falando de um processo chamado dopagem. Tá? Então,
A dopagem, essencialmente, é um processo que visa alterar as características do material puro, acrescentando, obviamente, de forma controlada, né, impurezas, e eu estou chamando de impurezas, elementos que são distintos do material semicondutor. Então, se eu estou colocando em um cristal de silício coisas que não são silício, essas coisas são chamadas de impurezas. Tá? E isso vai, de forma controlada, aumentar o número de elétrons livres ou aumentar o número de lacunas nessa mistura que eu irei formar. Tá? E com isso eu vou aumentar a condutibilidade elétrica, porque se eu digo que no material intrínseco, né, a corrente ela é produto de lacunas e elétrons livres, e no caso do cristal puro a gente só vai ter essas partículas aparecendo por conta da ação térmica. Se eu adiciono à mistura mais elétrons livres ou mais lacunas, então, em última análise, eu irei aumentar a quantidade de corrente que eu estou observando, certo? E quando eu faço essa contaminação, eu digo que o semicondutor ele deixou de ser intrínseco e passou a ser extrínseco. Okay? Então, todo semicondutor que é dopado, ele é extrínseco. E aí eu posso ter dois tipos de dopagem. Dopagem tipo N e dopagem tipo P, né? Bem na linha daqueles N e P que a gente falou alguns minutos atrás. Quando eu estou fazendo uma dopagem do tipo N, então eu estou pegando um elemento estranho, né? Que não é o semicondutor, que ele contém 5 elétrons na camada de valência. Tá? Ele é um átomo pentavalente. E exemplo desses elementos, por exemplo, são antimônio, arsênio e fósforo. E aí, esses átomos desse outro elemento, né, quando eu estou falando, pode ser esses 3 aí que eu mencionei, eles vão ser combinados com os átomos de silício, por exemplo, ou germânio. E nessa combinação, eles vão se ligar, por exemplo, a 4 átomos de silício. E como ele possui 5 elétrons na camada de valência, ele vai compartilhar 4 e um vai ficar livre. Um não vai participar de uma ligação covalente com outro átomo, porque a partir do momento que eu combinei 4 outros elementos, né, 4 outros átomos, ali nessas ligações covalentes, então eu cheguei àquele número mágico, né, que é 8 na camada de valência. E por esse motivo eu vou forçar o aparecimento de mais elétrons livres no meu cristal, ok? E com mais elétrons livres eu vou ter uma maior condutividade. E por eu ter um excesso de portadores negativos no sentido das ligações que são formadas, eu digo que essa é uma dopagem do tipo N, apesar de que esse material dopado, estritamente falando, ele é eletricamente neutro, porque continua balanceado o número de prótons, né, e nêutrons e elétrons. Porque eu também estou inserindo prótons extras. Tá? Então, não é um íon que eu estou formando, mas apesar desse material ser neutro, ele não tem um excesso de cargas negativas, mas ele tem um excesso de elétrons livres. E é isso que vai contribuir no fenômeno de corrente elétrica. Ok? Aqui na tabela periódica a gente identifica, né, esses elementos que são candidatos aí a serem utilizados no processo de dopagem do tipo N, e de forma similar a gente tem a dopagem do tipo P, né, que é quando a gente insere impurezas de materiais que são trivalentes, ou seja, eles possuem 3 elétrons na sua camada de valência. Exemplos são boro, gálio e índio. Tá? Nessa situação, a gente tem um número de elétrons insuficiente para a gente fazer a clássica ligação que ocorre nos materiais semicondutores,
onde cada elétron vai ser compartilhado, cada elétron da camada de valência vai ser compartilhado com um outro átomo, e com isso a gente forma 4 ligações covalentes, né? Nesse caso, a gente tem uma escassez de um elétron. Então, esses elementos eles vão se ligar a 3 outros átomos, eles vão ter a necessidade de se ligar a um quarto átomo para chegar àquele número de 8 elétrons na camada de valência, mas ao menos em um primeiro momento eles não vão ter esse elétron para que eles possam fazer essa ligação, e com isso a gente está forçando o surgimento de uma lacuna, né? Um buraco aí nessas ligações. Então essa lacuna, eventualmente, né, ela vai poder ser preenchida por um elétron para estabilizar, mas nesse primeiro momento esse elétron não está lá, então a gente diz que essa lacuna existe. E por esse motivo, por esse excesso de lacunas, a gente diz que a gente tem uma dopagem do tipo P, apesar de que, novamente, né, a gente não tem íons, pelo menos não nesse primeiro momento, porque a quantidade de prótons e elétrons está balanceada, então esse material também é considerado eletricamente neutro. Tá? E mais uma vez, aqui a gente vendo na tabela periódica, né, elementos que são costumeiramente utilizados em dopagem do tipo P, e uma representação aqui de um semicondutor intrínseco, né, onde eu tenho somente as ligações, né, de silício, né, e sempre casa certinho os 4 elétrons que eu tenho na minha camada de valência, eles são compartilhados com outros 4 átomos. Eu tenho aqui a situação do tipo N, onde quando um elemento, como por exemplo o fósforo, ele se liga com átomos de silício, então 4 elétrons vão ser compartilhados com outros átomos e vai existir um elétron livre aqui, porque existem 5, né, nessa camada de valência. Então esse elétron vai continuar livre. Enquanto que na dopagem do tipo P, né, quando eu uso um átomo de boro, por exemplo, eu tenho 3 elétrons para utilizar em ligações covalentes, e com isso eu vou ter a necessidade de existir mais uma ligação aqui, né, para eu chegar nos 8 elétrons da minha camada de valência, né, mas isso não vai acontecer em um primeiro momento, e nesse ponto eu vou dizer que eu tenho uma lacuna, e com isso eu estou inserindo excesso de lacunas. Tá? Em semicondutores dopados, então a gente cria um desbalanceamento de portadores de carga elétrica. Então, nos semicondutores dopados, a gente vai ter portadores majoritários e portadores minoritários. Tá? Quando, por exemplo, eu faço uma dopagem do tipo N, eu estou inserindo elétrons livres adicionais. Então, o portador majoritário são elétrons livres. As lacunas se tornam portadores minoritários em um semicondutor extrínseco dopado tipo N. Enquanto que em semicondutores do tipo P, eu estou inserindo excesso de lacunas. Então, lacunas são portadores majoritários e elétrons livres, dessa vez, eles são portadores minoritários. Ok? Uma representação bem comumente utilizada na literatura de eletrônica, né, é a gente representar esse excesso de elétrons livres, né, no semicondutor do tipo N, ou um excesso de lacunas no semicondutor do tipo P, dessa forma, né, externando, né, a carga associada àquilo que eu tenho excesso. São elétrons livres ou se são lacunas. Né? E aí, né, tecnicamente, só algumas observações pertinentes, né? Para a gente dopar um semicondutor, antes a gente precisa chegar em um cristal puro, né? Esse é o processo. A gente primeiro alcança um cristal com alto nível de pureza, um semicondutor intrínseco, e aí depois a gente adiciona impurezas de forma controlada. Historicamente, germânio foi mais amplamente utilizado
porque nós aprendemos a produzir cristais puros de germânio primeiro. É um processo mais fácil. Tá? E aí, quanto maior a dopagem, né, outra observação, mais impurezas a gente vai adicionando e mais condutivo vai se tornando o semicondutor. Né? Depois a gente, só uma observação, talvez a gente volte a falar sobre isso em outras videoaulas e outras aulas síncronas, mas o silício ele possui algumas vantagens com relação ao germânio do ponto de vista de propriedades elétricas, e à medida que a gente foi dominando o processo de purificação do silício, por conta dessa vantagem que a gente vai explicar em um outro momento, o silício então foi cada vez mais suplantando o germânio em aplicações eletrônicas. Tá? É uma pergunta para a gente ver se a gente está acompanhando bem até aqui. Um semicondutor dopado possui 10 bilhões de átomos de silício e 15 milhões de átomos pentavalentes. Tá? Então, se esses átomos são pentavalentes, eu vou ter um excesso de elétrons livres, porque eles possuem 5 átomos na camada de valência, né? E 5 elétrons, tá? 4 desses elétrons vão ser compartilhados com outros átomos, e aí um elétron vai ficar livre. E notem que a contaminação é relativamente pequena com relação ao todo. São 10 bilhões de átomos de silício e 15 milhões apenas, né, de átomos pentavalentes. Se a temperatura ambiente for de 25 graus Celsius, tá, então a gente tem energia térmica disponível no ambiente, quantos elétrons livres e lacunas existem dentro do semicondutor? Desculpa o erro de escrita aí no slide. Então, como é que a gente analisa isso? Bom, essa é uma resposta que vem de duas partes, né? A gente sabe que a adição dos átomos pentavalentes irão proporcionar garantidamente uma determinada quantidade de elétrons livres. Então, se eu estou adicionando 15 milhões de átomos pentavalentes, 4 dos elétrons da camada de valência desses átomos vão ser utilizados, compartilhados nas ligações covalentes, e um elétron vai ficar livre por átomo. Então, são 15 milhões de átomos pentavalentes, certamente eu vou ter 15 milhões de elétrons livres, garantidamente. Agora, a gente sabe que, mesmo no semicondutor intrínseco, a ação térmica faz com que elétrons livres e lacunas surjam e desapareçam espontaneamente. Tá? Eu tenho elétrons livres sendo liberados, né? E eu tenho, eventualmente, elétrons livres se recombinando com lacunas, e tanto o elétron livre quanto a lacuna, ele desaparece nesse momento. As duas coisas estão acontecendo, né, constantemente. E por esse motivo eu tenho uma quantidade indeterminada de elétrons livres e lacunas referentes à ação térmica, né, sobre o semicondutor intrínseco. Tá? Então a resposta formal para isso é: cada átomo pentavalente contribui com um elétron livre, portanto, garantidamente eu vou ter 15 milhões de elétrons livres produzidos pela dopagem, e o número de lacunas é dependente apenas do silício. Né? Eu não tenho outra fonte externa contribuindo com o aparecimento de lacunas, e isso certamente vai ser um baixo número, né? E ele vai surgir, as lacunas irão surgir a partir da ação térmica. E com isso a gente encerra essa primeira parte sobre essa introdução ao mundo dos semicondutores. A gente tem ainda mais uma parte, e aí a gente se vê na nossa próxima videoaula. Bons estudos, até a próxima. Tchau, tchau.